Pessoal, dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre a máscara neutra e o trajeto de algumas máscaras que estão nessa linha de estudos que a gente está se propondo no Verde, dentre outros módulos, mas para vocês entenderem a ligação entre elas, a conexão entre elas. São máscaras de ordem cênica, são máscaras teatrais, às vezes eu vou comentar sobre algumas máscaras de ordem mais ritualística, que não são cênicas, né? E mais festivas, de outras culturas. No caso dessas máscaras, elas são reinventadas, elas são ressignificadas. Não tem nenhuma máscara definida, ela é dessa cultura ou dessa cultura. Então, o teatro reinventa essas máscaras. Nessa interação estética bastante unida, que seria artes plásticas e teatro. Então, para se fazer uma máscara, em primeiro lugar, que as pessoas perguntam muito, se o ator faz a sua própria máscara, existe a tradição do próprio atuador fazer sua própria máscara, mas com a condução, a orientação e a formação de quem é das artes plásticas, de quem tem um domínio de moldagem dessa materialidade. Então, a máscara, ela tem todo um processo de escultura e todo um processo de estudo que ele é tão artesanal, ele é tão difícil, ele é tão delicado, quase cirúrgico quanto o nosso de atuação. Então, só pra gente não querer se aventurar a mexer com essa materialidade, porque a gente intui que pode criar uma máscara por conta. Tem uma provocação no processo, tem uma forma de a gente provocar os atuadores, que é para ele trazer uma materialidade de máscara, até para a gente diagnosticar, mapear e ter uma dimensão do que ele dimensiona por máscara, né? A princípio a gente está falando agora de máscaras que são faciais, mas tudo é máscara. Então essa máscara reverbera num corpo que se torna máscara. Bom, máscara vem do termo persona, né? Que é do latim e do italiano arcaico. Bom, hoje a gente vai falar dessa pessoinha aqui, que é a máscara neutra. Ela exige silêncio, porque ela é bastante silenciosa, ela está no campo do estudo quando a gente chama corpo silencioso. A máscara neutra não está no âmbito da escultura com base num rosto humano unicamente. Ela parte de escultura de outras máscaras de um outro tempo. Como vocês podem ver, a expressão dela não é humana completamente. Ninguém é assim. Ela não tem ruga, ela não tem diferença dos lados, como a gente tem no nosso rosto, né? Ela é completamente, ela é bem geométrica, inclusive. Ela tem uma simetria, né? Tô falando agora pelo campo das artes plásticas. Então, como artista plástica, eu vou dar sempre esses dois olhares para vocês, né? Ela parte de máscaras do Neolítico, de um período que eles esculpiam em pedra. Então, ela tá aqui tentando imitar textura de madeira e pedra. Não é pele. Não. A tonalidade dela não é para ser de pele. A tonalidade dela tem uma materialidade. Nesse caso, ela lembra pedras. A gente ainda vai pintar essa daqui. Ela vem de um laboratório que estuda isso, que é o grupo Moitará. O Vinícius, quem esculpiu essa máscara do grupo Moitará, é o único brasileiro, vamos dizer, com o bastão, né, com a autorização dos mestres que começaram a construir essa máscara para fazê-la,
porque tem essa tradição no mundo das máscaras. A gente pensa na capoeira, a gente pensa no mundo brincante, a gente pensa no maracatu, ou que nem quando fiz uma viagem agora para Olinda, para Cabedelo e João Pessoa, a gente foi vendo os mestres que fazem as máscaras de cavalo marinho, do boi. É passado de mestre para mestre, não é qualquer um que põe a mão, né, num tambor de carimbó, só um especialista mexe com isso. Não vai ser diferente com a tradição das máscaras populares de teatro, né? Então aqui no caso do Moitará, que estuda isso há 30, 40 anos, ele fez uma pintura que lembrasse pedra, uma textura que lembra mesmo a polida em pedra, que é um pouco a origem da máscara, mas ela também vai lembrar couro, ela também vai lembrar madeira. Então as originais, as primeiras a serem experimentadas, vão nascer do laboratório de máscaras do artista plástico Amileto Sartori, em Abano Terme, perto de Pádua, né, na Itália, e do próprio Jacques Lecoq. Eles se unem, os dois, para configurarem uma máscara que trabalhasse um estado o mais dilatado de presença possível, o mais silencioso possível, um estado de máscara que seja anterior às máscaras mais expressivas e aí mais humanas, né? Então nessa configuração eles têm o ator Dario Fo para ajudá-los no jogo com essas máscaras e atores que vão passando pelos laboratórios deles. Eles vão demorando a dupla para chegar nessa escultura. O Amileto Sartori vai usar uma técnica ancestral, que já não é a da pedra, ele não passa pela pedra. Ele estuda as máscaras do Neolítico como forma de estudo de expressão, algumas são africanas, outras do teatro japonês, que tem uma outra forma de ser confeccionada, dentre outras culturas. Então a máscara neutra ela é uma intersecção de máscaras de outras culturas. Ela não é, como dizem por aí, uma intersecção de cultura que fere algumas expressões de algumas etnias. Não, isso é uma errada, ela não é reducionista e não há como atingir isso na neutra, até porque ela não diz respeito a um humano, ela diz respeito a uma máscara, a um estado de presença que é humano, mas não é um humano com uma biografia, com uma genética, com uma história cultural. Nesse caso, a máscara neutra aqui, a gente fala da pedra porque muitas do Neolítico, elas têm esse nariz triangular. Africanas, elas são até menorzinhas, é um triângulo. Não chega a ser um nariz, não tem quase nada, é um esboço de algo humano, né? Elas são às vezes maiores aqui na parte do crânio e todas elas têm essa linearidade, porque é onde passa a lâmina, né? No caso da pedra, também de polir, o polimento é aqui, né? Ele é muito objetivo. Não dá para você encher de ranhuras. Quando você vai para a escultura em madeira e depois você vai cobrir esse molde de madeira de couro, no Brasil usa-se muito couro danadinho, aí um outro processo demora uma vida para fazer também, aí a máscara vai ser, o seu material, o molde de madeira, vai ser couro. E o couro tem muitas tonalidades. Elas são bem mais escuras, elas lembram ébano, elas lembram vime, né? Às vezes alaranjado, um amarronzado, e ela não é tão uniforme na cor, porque o couro vai alterar de acordo também com o reflexo da luz. Aqui nós estamos num estudo, nós temos pensado se a gente não chega um pouquinho mais numa cor de pedra, que seria um pouco mais acinzentada. É uma textura que a gente ainda, uma pintura que a gente quer testar no curso de humor. Bom, ela tem uma linha de respiro, como vocês podem ver, e ela se resume no lábio, no nariz, olho e essa expressão que abre, né? O olho da máscara não é tampado, é a conexão que ela tem com o vivo, é a conexão que ela tem com a íris, a potência que o atuador tem de gerar o imaginário, de projetar-se naquela imagem que a máscara terminará de estender a imagem cuja qual ele se presentifica, ator,
atriz e máscara. A máscara neutra não tem passado. A máscara neutra não tem qualquer relação com o nosso mundo moderno, cotidiano. A máscara não sofre. A máscara não olha para trás. Ela não é nostálgica. Ela não projeta em si, a neutra, memórias cujas quais trazem recordações que podem lhe colocar num estado presente de dor, de algo relacionado a alguém que o traiu. Ela não está ligada à tragédia que está possuída de vingança, por exemplo. A máscara neutra, ela é um exercício. Ela foi desenvolvida para não estar em cena. Com máscara neutra não se apresenta espetáculo. A máscara neutra é a grande parceira, se não uma das maiores, de um ator e de uma atriz em estado de treino. Eu fico com ela treinando. Originalmente foi criada uma masculina e uma feminina, para que o corpo das atrizes tivesse um espaço de se colocar nos exercícios a partir da estrutura do seu corpo, daquele que carrega o útero e daquele que não carrega, de intuições e relações com o espaço que são diferentes. Hoje, tudo se configura numa ampla discussão do que é corpo, do que é gênero, do que é história anatômica do corpo de alguém. Então, a gente tem pensado que talvez colocar para o campo de estudo uma única máscara. A atriz, o ator, o corpo trans fica à vontade em tê-la em comum para todos. Mas ela não vai tocar nesse lugar, porque ela vai tocar muito mais na nossa relação com o espaço da natureza e como a gente reage diante dos desafios que a natureza nos dá, que são outros riscos, não são o conflito que a gente coloca para a personagem. Na personagem, o ser humano cria, no mundo da personagem, ele cria, ele desenvolve o seu conflito. O conflito na tragédia, ele aparece. O destino de Antígona, o destino de Perseu é colocado em risco. No entanto, como ele vai tomar a decisão para lidar com aquele conflito é ainda dentro da sua gênese, da sua história, daquela situação cuja qual ele está inserido. Ele tem a interferência do coro, no caso da tragédia, ele tem a interferência dos seus temores, dos deuses, ele tem todas essas camadas na dramaturgia da tragédia. Mas a neutra não perpassa por essas camadas, ela simplesmente avança. A missão é muito evidente da neutra. Ela é um estado presentificado como é que eu posso dizer? É uma presença de um estado de espírito cujo qual se relaciona com os desafios da natureza sem carregar o medo, porque o medo nos põe em tomadas de decisão. Veja bem, no Verde nós estamos trabalhando personagem em conflito, que eu acho reducionista só falar personagem em conflito. Eu gosto de falar de tomada de decisão e análise ativa da personagem para ter uma conjuntura disso. Mas o que a neutra tem a ver com isso? Ela é o antes, ela é aquela que fornece para o ator toda a possibilidade dele não partir de uma dramaturgia de gabinete e falar, já sei o que eu vou fazer com esse personagem. Ele tira o ator e a atriz de um lugar psicologizado, ele tira o ator e a atriz de uma forma de projetar pela cabeça aquilo que ele quer com a personagem, o que ele sente, o que ele acredita na opinião dele para aquela personagem. Então ele fica completamente egocêntrico nesse trabalho, é narcisista. E a neutra tira você desse lugar racional de que você projeta tudo, que você sente tudo. Ela não sente, ela reage. Então ela é para trabalhar reação no espaço. A caminhada da neutra, o exercício mais conhecido dela é a travessia, onde ela atravessa saindo do mar, da altura da cintura do mar, das águas, não como uma entidade, porque é um território que não é comum, porque é um território amplo. Eu saio daquilo que é maior no planeta. Se tem algo que é maior, é o oceano. E é com ele, e é na conexão com o oceano que eu me coloco tão grande, quando eu saio do mar,
eu sou uma pequena partícula dessa imensidão. E eu avanço. Avanço como máscara em direção ao abismo, a um outro infinito. Um abismo que é um precipício mesmo. A travessia dela é sair do mar, passar pela mata, passar por pedras num riacho, encontrar uma grande montanha, escalar. Não é uma grande montanha, mas não tem um conflito, um risco que ela corre, a vida dela está em risco. Então ela é fácil de atravessar esse pedaço desse penhasco, a ponto que ela atinge uma certa altura em que ela vê uma grande imensidão de terra, de abismos. E quando ela vê a queda, quando ela vê o espaço amplo, ela avista o pôr do sol. E ela para de respirar quando o sol vai embora. E ela volta a respirar quando ela sai da água. Então ela é um exercício. Não dá para dizer que ela é humana, porque ninguém fica fazendo isso todo dia. Bom, tem outros exercícios, que é colocar a neutra em risco, mas é o risco pela natureza. Então, um animal que passa e como ela reage e se defronta com ele, né? Na mata, qualquer animal, um bicho, uma aranha, um cipó que passa uma folha que é cortante, mas em nenhum momento a gente coloca no estado da máscara desafios que gerem micagem, que gerem uma representatividade. Eu sou honesto com aquele objeto, com aquela materialidade, com aquela natureza. E quem cria isso? Não tem cenário. Então, o atuador tem que criar, a atuadora tem que criar esse espaço de forma mimodinâmica, e ele mostra que ele atravessa esse espaço, sempre, sempre. Então o que a gente vai trabalhar no verde vai ser a travessia da máscara neutra, que foi desenvolvida por Amélie de Sartori, por Jacques Lecoq, a partir da intersecção, né, consultando outras culturas. Eles consultaram diversas outras culturas que toparam com eles essa investigação de máscaras do Neolítico e de outros tempos para chegar nessa configuração e nessa arquitetura. No livro Corpo Poético, a gente encontra um relato do Jacques Lecoq bastante honesto sobre o que significa a máscara neutra para o trabalho de um atuador e a construção dela junto com atores que foram o ajudando. Também no livro de Dario Fo, ele vai explicar a importância do contato dele com todas essas máscaras que Lecoq e Sartori foram desenvolvendo, porque eles vão resgatar algumas e criar outras. Então, olhar para a máscara da comédia dell'arte, ter um estudo com ela, mas convidar o atuador para trazer uma meia máscara que ele desenvolva. A máscara expressiva humana inteira é a que vem depois da máscara neutra. Depois nós temos a meia máscara. Estou falando da linha de estudos que a gente vai trabalhar com o humor no verde, né? A meia máscara de comédia humana. Nós reservamos a comédia dell'arte, um estudo mais breve, mais introdutório, quase teórico mesmo, do que significa a potência de jogo da máscara da comédia dell'arte, para a performatividade, por conta dela ter uma participação forte nesse episódio da história da arte. E ela ser muito precursora naquilo que é performativo. Nós guardamos também as larvárias, os bufões fantásticos, né? Como para o azul, como para o amarelo, os bufões grotescos. Para o verde, para a contribuição na construção de personagem, nós temos esse trajeto que é da neutra para a expressiva humana inteira, que eu vou falar delas um pouco, e a máscara, meia máscara da comédia humana, que com a palavra ela se torna um pouco mais dilatada que as inteiras expressivas e quase que vai para um palhaço. É quase próximo. Bom, do trajeto que todo mundo fala, da neutra ao palhaço, a palhaça, a gente não cria um estudo linear. É como se no meu corpo, viver todas essas máscaras, eu desse a volta ao mundo. Aqui tá a neutra. Eu perpasso pelas expressivas, eu perpasso pelas larvárias, que no caso dele o estudo está em outro lugar, numa outra ordem, a meia máscara, até os bufos.
eu vou chegar na menor do mundo, que é a máscara do clown. Tem uma coisa entre esses dois. A gente. Existe um vazio. E esse vazio é quando você se dissipa das máscaras e cria o seu trabalho. Quando a gente olha o Dario Fo com uma roupa preta e usando um pouco de cada máscara que estudou com um trabalho genuíno, autêntico. Há de se libertar. Há de se libertar e se emancipar da máscara vermelha da palhaçaria. A gente acredita que como atuadora, a gente tem que perpassar por todas essas máscaras. Há quem fique preso com o seu nariz de palhaço. Máscara é para libertar. E quando a gente se liberta? Delas também. Então é um trabalho muito desafiador e muito provocador pra gente que estuda humor. Porque para onde eu vou com tudo isso? Para onde eu vou caminhar com tudo isso? Isso que interessa, como eu vou ressignificar, o que esses estados vão me dizer. E não dizer que essas linguagens são um produto. Agora eu vou ser contador de história e vou usar, agora eu vou ser um clown e vou criar repertórios. Imagine isso, vai se tornar reducionista, porque vira linha de produção. E perde um lugar que as máscaras nos provocam, que é da libertação para o seu imaginário. De você desenvolver delírios e poesia a partir da sua relação com o mundo. Então, nesse sentido, há de se libertar das máscaras, sim, né? E é isso que o método cobra da gente. Máscara vem para revelar, máscara não esconde nada. Máscara não é para eu atuar achando que lá atrás, quando eu tô atrás dela, eu tô dando um truque e domino o público. Máscara é para revelar suas fragilidades, é para colocar você na máxima verdade. No caso da neutra, ela provoca a gente para nossa máxima presença. Pra gente enquanto presença plena para toda a espacialidade de teatro e da vida que a gente possa encontrar. E nada mais nobre, e nada mais sábio, e nada mais grandioso do que a própria natureza. Você nunca vai ver uma máscara neutra tomando um vinho, fumando um cigarro, falando, até porque elas são... As inteiras nos cobram uma gestualidade, uma forma de comunicação com gesto. Eu não vou falar. Eu vou falá-lo depois de um ano de estudando máscaras inteiras. Depois é que eu vou na meia máscara e leva muito tempo no método completo. Aqui nós temos um outro método que é todo reunido de vários profissionais, de várias conjunturas linguísticas e que configuram uma possibilidade para vocês do curso de humor. Então agora eu vou mostrar outras máscaras para vocês. Bom, pessoal, estas aqui são as máscaras inteiras, expressivas. Aqui sim são máscaras humanas. A gente não parte de cultura alguma. A forma de expressão não é eu vou partir de uma pessoa, de uma etnia. A gente cria na soma de expressões, né? Quando tá na argila lá esculpindo, que é o primeiro material que a gente começa a brincar, esculpir, a pensar mais em linhas, retas, texturas, movimentos. A gente fala máscara na forma de criar, no ato de esculpir, muito mais pelo linhas e movimentos e texturas, é mais abstrato. Estas, que são do grupo Moitará, tem uma similaridade com o teatro japonês, esses olhos, máscaras balinesas, que fica só o olhinho aqui, tá vendo? Ó? O globo branco ele permanece. E temos essas mais próximas do humano, que aí ela carrega rugas, uma textura mais próxima do humano. Nunca vou chamar, essa é o velho, essa é o ancião. Eu acho isso bem confuso. O Lecoq, quando desenvolveu com o Sartori, ó, essas é para dar proximidade de quem esculpiu na madeira, tá vendo? Elas são bem duras, ó. Elas são bem duras. Elas são de papel machê, mas não é o papel machê que a gente aprende na escola, gente.
Bem difícil de fazer, tem muita camada. Por último, o tecido, aqui tem mais de 8 camadas no molde, tá? Mas, ó, aqui é mais humanoide, quase disforme, tá vendo? É simples na escultura, ó. E essas são mais elaboradas, mais rugas, quase que se fossem feitas na madeira. E aí, quem sabe se a máscara dá jogo? Só o especialista que a esculpe, junto com o atuador. A gente pede para atores se aventurarem a fazer suas máscaras, mas depois é legal ter um especialista em artes plásticas que oriente, porque ou quem manja de jogo de máscara mesmo, quem é especialista em máscara, para poder dizer dá jogo, não dá jogo. Essas são as meia máscaras de comédia humana, onde vai ter o advento da fala. Quando chegar perto delas, a gente veste um pouquinho para vocês verem. Estas eu esculpi, essas são do Moitará, que lembra muito máscara balinesa. Essas daqui a gente reformou, não eram máscaras boas, a gente tentou colocar mais textura, mais rugas. São máscaras que a gente usou para um espetáculo e depois deu uma reformada. E aqui, ó, as larvárias para entender por que elas têm um indicativo de uma expressão que é quase humana, mas não é. Para trabalhar ainda um outro espaço, um outro lugar de disponibilidade no espaço cênico, que não é no caso dessas do verde, que aqui, depois da neutra, quando chegar nessas, aí a gente vai para uma configuração mais biográfica delas, tudo no improviso. E aqui não dá para dizer jamais se é homem ou mulher. Elas todas são disponíveis e no corpo de alguém elas vão se transformando. Vou colocar algumas fotos para depois vocês verem para onde vai isso tudo. Tá bom? Obrigada, gente. Sempre um prazer trocar com vocês na teoria também. Ó, essas aqui também eu esculpi com a Luciana Viacava, quando a gente tinha um ateliê. Agora eu tô construindo mais com a Angélica, outras e da meia máscara e essas do grupo Moitará. Qualquer dúvida, nos procurem. Beijo, amores.